Olá, galera, tudo bem? Hoje eu queria compartilhar com vocês uma coisa que como é importante se jogar no mundo, sabe? Pra você viver novas experiências, pra você conhecer pessoas, pra você conhecer histórias, pra você, sabe, conhecer a história de vida ou ir atrás da sua história de vida. E nesses últimos tempos, eu tenho me jogado bastante no mundo, tenho simplesmente me jogado. E eu conheci, né, duas pessoas assim, aleatoriamente, assim, conversando somente, não é que eu conheci. Conversando, sabe? E eu não sei o que acontece, que as pessoas elas se sentem muito à vontade comigo pra se abrirem, pra contar as histórias delas, sabe? E eu conheci duas pessoas que conversaram comigo abertamente sobre algumas situações. E o engraçado é que essas duas pessoas eram de idades diferentes. E um tinha 30 anos e o outro tinha pela faixa aí dos 60. E o que me chamou a atenção foi que o de 60 me disse, arrependido, né, sobre o que fez, a mesma coisa que o de 30 me falou que é o que ele acha certo em fazer. E aí, eu fiquei, ao mesmo tempo, assim, eu falei, gente, como que as coisas se encaixam, né? Como que, assim, a vida, ela vai trabalhando, né, ao seu favor para você aprender as coisas, pelo menos no meu caso. E aí eu vou contar para vocês. O de 60, provavelmente 60, né? Me contou a história dele, tal, que ele era sozinho agora, e ele viveu muito tempo casado, teve os filhos e decidiu se separar, porque aquela não era a pessoa que ele realmente amava, que ele queria ficar. E aí eu me perguntei, né? Eu me perguntei e fiz essa questão a ele. E eu falei pra ele assim: então por que você decidiu casar com ela? Se você não a amava? Por que você escolheu ela, né? Porque ele me contou que na mesma época ele gostou de uma outra menina, sabe? Mas na cabeça dele, aquela menina que ele gostou não era a menina pra ele casar. Que a mulher pra ele casar era outra. Porque na cabeça dele, ele idealizava um tipo de mulher para casar. E aquela que ele casou era a mulher que na cabeça dele ele idealizava que era para casar. E ele casou. E não só ele viveu infeliz, como provavelmente essa mulher foi muito infeliz também. E sofreu muito também, porque não era a mulher que ele amava. Ele se casou com ela porque, na cabeça dele, ela tinha todos os requisitos que uma mulher precisaria para casar com ele. E ele queria construir uma família, né? Estava na faixa ali dos 30, 33. Queria construir uma família e escolheu ela, porque ela era a que se encaixava. Anos depois, veio a separação, porque ninguém aguenta viver com uma pessoa que não ama, que não teve aquela paixão, aquele amor no início, sabe? Que não foi algo genuíno. Foi porque na cabeça dele, ele acreditava que ela tinha todos os requisitos, que ela era uma mulher bem-sucedida, que ela era uma mulher muito madura, que ela era uma mulher... E depois? Os anos se passaram, o arrependimento veio, ele causou dor a ele, à mulher, aos filhos. E hoje vive sozinho. Porque ele escolheu a mulher que ele fantasiava na cabeça dele que era perfeita pra ele. E aí o que acontece? Tudo bem, eu entendi a história, né? Nós, seres humanos, erramos. E só que tem erros que não tem como voltar atrás. Porque a vida, ela passa rápido, é uma jornada. Por que eu vou perder meu tempo idealizando que precisa ser um tipo de pessoa pra eu casar? Que não pode ser genuíno, que não pode ser real, que eu não posso acreditar que uma outra pessoa que não se encaixa nos meus padrões, que essa pessoa não pode ser a pessoa certa? Será que não pode mesmo? Ou será que às vezes você está deixando passar a pessoa certa porque ela não se encaixa nos seus padrões, né? E aí, no outro dia, olha, o destino me coloca em lugares e aí eu vou conhecendo pessoas e depois eu fico me questionando como, né? Como que as coisas assim se encaixam, nada é por acaso. Aí no outro dia eu fui sair, né? E conheci uma pessoa, né? Conheci de conversar, nada mais que isso. E aí, essa pessoa bem mais nova, com os seus 30, 32 anos. E aí a gente conversou, né, sobre
Enfim, muitas coisas. E num desses assuntos, rolou esse assunto, que ele é solteiro. E aí ele falou que estava conhecendo uma pessoa, que essa pessoa é a pessoa que ele idealiza que é a mulher perfeita para ele casar. Aí eu me lembrei da outra conversa que eu tive com um homem, né, que era o dobro da idade dele, e que falou a mesma coisa pra mim, e que casou, e que, né, essa história que eu contei pra vocês. E aí ele me falou o seguinte, esse homem mais novo, né, com 30 e poucos anos, 32. Ele falou que conheceu essa mulher e na cabeça dele, ele acha que, não, ele tem certeza, né, pelo que ele falou, que ela é a mulher que ele quer pra casar, que ela é a mulher que tem tudo que ele deseja pra casar. E ao mesmo tempo, né, ele me falou que pra ele vê as mulheres em 3 tipos. A mulher que é pra ele sair 1 ou 2 vezes, a mulher que é pra ele ficar ficando por meses e não ter nada sério, e a mulher que é pra ele casar. Quando ele me falou isso, eu fiquei um pouco... Mas ele estava se abrindo comigo, né? Quem sou eu pra julgar? E aí ele me falou que essa mulher que ele conheceu é a mulher que ele idealiza pra casar, que é a mulher que realmente ele quer casar. E essa mulher realmente estava nem aí. E o engraçado é que, quando ele me falou isso, que essa mulher é a que ele idealiza pra casar, eu me lembrei do homem que eu conversei, que era o dobro da idade dele, e que me falou que o erro foi esse, que ele casou com uma mulher que ele idealizava que seria a mulher perfeita para ser a mãe dos filhos dele, para ele criar uma família. E aí eu me lembrei disso tudo e eu falei como o mundo está um pouco invertido, né? Mas eu acho que eu não idealizo ninguém para eu casar, sabe? Eu acho que eu já idealizei algum tipo de relacionamento pra mim, sabe? Eu já idealizei esse tipo de relacionamento e quando eu vivi esse relacionamento, eu percebi que não era isso que eu precisava. Não era isso. Tem coisas que é muito vazia. Pra quê? Por quê? Eu vou viver algo que não me completa, que não me faz, sabe, me sentir viva, algo que realmente mexa comigo, que faça meu coração vibrar, meu corpo, uma energia que eu não consiga controlar, sabe? E sobre, você... Eu já idealizei um tipo de relacionamento, por exemplo, eu vou ficar com uma pessoa que seja assim, assado, e aí essa pessoa vai ser perfeita pra mim. Foi. É um desastre. É um desastre. Hoje em dia, eu não idealizo nada. Eu acho que a pessoa certa, ela vai aparecer no momento certo, na hora certa. E vai ser a pessoa que também não idealiza ninguém como a pessoa certa, sabe? Vai ser a pessoa que vê além das circunstâncias. Porque eu quero estar junto de alguém que tenha visão. Não precisa ser uma pessoa que já esteja lá. Porque hoje em dia os homens querem assim, querem uma pessoa que esteja lá. Uma mulher também, né, gente? Mas um relacionamento não pode ser só isso. Um relacionamento não pode ser somente uma idealização de uma pessoa perfeita pra você. Um relacionamento, ele tem que existir por sentimento, por fogo, por paixão, por amor, por cumplicidade, por força de querer crescer junto, sabe? Porque quando 2 almas se juntam e elas têm propósito, elas crescem. Você não precisa idealizar ninguém perfeito pra você, sabe? Eu acredito nisso. E conhecendo, né, conversando com diferentes pessoas que eu fico, assim, chocada como é real. Quando um homem te conhece, ele já sabe o que ele quer com você. Ele já sabe se ele quer você pra uma noite, pra 2 noites, pra algumas vezes, ou pra algo sério. Então, não perca seu tempo com alguém que você já percebeu que não é a pessoa pra você. Não seja somente quando eu estiver livre, eu te ligo. Não seja. E prefira estar sozinha, prefira viver sua vida, prefira correr atrás dos seus sonhos, mesmo que seja sozinha, do que ficar com uma pessoa somente pra estar ali até quando essa pessoa quiser. Não seja essa pessoa. Vai atrás da sua vida, vai atrás dos seus sonhos. Você tem a mesma capacidade que qualquer homem tem de conseguir qualquer coisa. Mesmo que o caminho seja difícil, mas você tem a capacidade.
Você não precisa ficar atrás de homem nenhum. Essa é a mensagem, gente, porque eu queria compartilhar isso, porque eu achei tão assim, interessante pra nós mulheres, né, perceber como alguns homens são, né. Não vou generalizar, mas a maioria. A maioria, eles já sabem o que querem. E você também precisa saber o que quer. Que aí você não fica com uma pessoa dessa, que tem 3 tipos de mulheres. Você não quer ser nenhum desses 3 tipos. Eu, por exemplo, quando eu escutei isso, eu falei, eu não quero ser nenhum tipo dessas 3. Nem a sua mulher, nem a de 2 dias, nem a de algumas vezes. Eu simplesmente não quero ser nada. Posso ser sua colega, entendeu? Me despedi e fui pra minha casa. Tem homem que eles... O homem, normal, tem um ego, né? Bem forte. Mas o que a gente pode fazer, né?